Aí acho que é interessante começar falando o que você falou mesmo aí, né? Acho que falar da sua trajetória, começando pelo jornalismo, com essa sua formação aí Uhum. inicial, e falando do seu trabalho aí de produção de conteúdo e curadoria, né, da sua página aí do Instagram. Tá. Então, nessa bio eu já falo que eu faço teatro desde pequena, porque é isso, né? As artes sempre estiveram comigo mesmo. Mas eu sentia precisava assim de uma formação, eu sentia essa necessidade, embora, né, existem formações diversas, eu sentia falta da formação regular, acadêmica e tal, da graduação, e aí eu prestava justamente cênicas, jornalismo e cinema, porque eram as três coisas que eu me via fazendo assim profissionalmente. E aí eu meio que passei nas três, mas as condições não eram ideais em nenhuma delas. Assim, a que mais. Enfim, por questões de sair do interior e ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade, né, bem assim. Incrível, maravilhosa, mas não é só o que a gente vê na novela, né? E eu, com 18, 19 anos, quando fui para o Rio pela primeira vez, fiquei um pouco assim, não sei se é o meu lugar nesse momento. Hoje eu vou para o Rio super e me divirto, amo e tal. E uma dessas opções foi pelo ProUni, o ProUni? Mackenzie, o ProUni. E eu fiz jornalismo no Mackenzie pelo ProUni, mas continuei fazendo teatro. Eu fiz SP, escola de teatro também, durante a minha graduação em jornalismo. Então, as duas coisas seguiram comigo. E dentro do jornalismo, eu também tentava trazer sempre a cultura. Então, assim, o meu TCC foi um site de crítica teatral. Então, eu sempre... as artes cênicas e a comunicação sempre estiveram ali, né? E, obviamente, por eu ser lésbica, essa questão de gênero e de sexualidade também eu sempre tive muito interesse. Eu gosto muito de redes sociais, então eu comecei a pensar como eu posso... Bom, primeiro, né? Calma. O cinema também estava aí, e eu tinha vontade de juntar todas essas coisas em uma só. E aí, de forma independente, eu pensei, cara, por que não produzir algum conteúdo voltado a isso, né? Dar visibilidade, né? Já que a gente fala tanto de invisibilidade, lésbica e tal. E eu já estava com alguns projetos, um especificamente, um projeto audiovisual que eu carrego comigo há muitos anos, eu estava me dedicando a desenvolver ele e eu sentia a necessidade de entender melhor essa questão da representatividade lésbica, quem já tinha feito, como já tinha feito antes, o que está sendo feito agora. E aí, dessa pesquisa meio particular, surgiu a Lesbicult, que foi, bom, eu vou pesquisar e o produto dessa pesquisa, mas desse consumo, né? Eu vejo um filme, faço uma pequena resenha e boto lá. Surgiu a página. E aí, em 2018, eu comecei a produzir conteúdo e rolou um crescimento, assim, a galera aderiu bastante. Eu acho que também por ser um nicho que precisa justamente, né, de canais como esse, que falam dos filmes e tal. Bacana. Eu vou mostrar rapidinho aqui Tá. host disabled participant sharing screen sharing. Produção, direção, me autoriza a compartilhar a tela. E aí eu mostro, né, o... Voz da produção diz que já está autorizado. Oh, muitas graças, muitas graças. Então, ó, tá shareado aqui, ó, estou sharing, né? Aqui tá aparecendo a página, né? Bem bacana, gostei dessa logo. Eu Legal. que fiz também, é tudo eu que faço, porque não tenho designer, não tenho nada. Designer é você. Pode acrescentar E mais essa profissão ali. total. Eu tento trazer várias linguagens, né? Mas acaba que o audiovisual é predominante, tanto pela minha aproximação com a linguagem que vem, né? Desde 2017, mais ou menos, eu tenho tentado me aproximar mais, assim, não só como atriz, mas tenho estudado roteiro. Você sabe um pouco disso também, né? A gente já bateu uma bola sobre isso. E aí
enfim, já rolaram sorteios de livros muito legais. Aí foi quando eu bati 10 mil. Aê! Comemorar, ó, comemorando aqui junto. Legal. Você quer que eu abra algum conteúdo que você possa comentar? Eu acho que essa última foto, meio polêmica, né? Porque tá aberto. São xilogravuras de uma artista que chama Jéssica Ferreira. E até é legal porque a gente está falando de pandemia, né? Eu tava meio pensativa, assim, porque fazia um tempo que eu tava sem produzir coisas novas e tal. Eu tava meio só nos stories, repostando coisas, porque parece que por mais que agora eu esteja com mais tempo para produzir, né, durante a pandemia, me dá aquele menos vontade, assim, sabe? Aquele tesão, aquele brilho de tipo, vou resenhar um filme e tal. Não sei. Eu acho que ter esse tempo, ele não é de total qualidade produtiva, né? A gente pode falar um pouco disso depois também. Joia. E aí eu tava há um tempo namorando as obras dessa menina e essa foto, que é a mais recente, é a mais curtida da página. Uau. Eu falei assim, curiosidades. Fui pra ela. É bom, já divulga a Jéssica. Tá, divulgando aqui, Jéssica Ferreira, xilogravurista, ilustradora, professora de arte nordestina, sapatona, compras e encomendas, chama ADM, Brasil, Maringá, Paraná, tá? Aqui, ó, a obra dela, a prensa dela, nossa, que inveja. É um trabalho lindo, né? Que bacana, que bacana. Está nos meus planos, hein? Chilo, eu flerto com a Chilo, né? Mas a Chilo foge de mim um pouco. Pra aprender, precisa desenhar também, né? Porque, ó, tem vários talentos que precisa saber aí, né? Sim. E aí, você quer comentar que ela é um pouco mais... Bom, aí não, você falou então, isso, só uma curiosidade. Linguagem, né? Então, eu senti a necessidade de produzir, de pesquisar, e da pesquisa surgiu a vontade de produzir também. Eu já tinha não só mexia nas minhas redes sociais pessoais, mas em alguns projetos, alguns trabalhos como assessora de imprensa, eventualmente. Acabava pegando, às vezes, redes sociais, ou produzir conteúdo de redes sociais em outros trabalhos, e aí eu falei, eu vou criar uma página minha, meio despretensiosamente, assim, quando bateu 1.000 seguidores, eu tipo, uau! E agora tá com 16 e pouco, é uma audiência muito, muito linda, assim, as meninas me respondem, a gente troca ideia, sabe? Eu não tive a pretensão de ser blogueira, sabe? Eu produzo conteúdo, eu sou o filtro, eu produzo um conteúdo que eu acredito, sabe? Então, tem que ser, né? Eu tenho muito carinho. Ai, que bom, eu adorei. Eu tinha visto, assim, né, que já apareceu para mim. Não só a sua página, com várias páginas, né? De conteúdo, assim, LGBT de tudo aparece para mim, né? Mas várias de conteúdo lésbico mesmo para mim. Eu falei, nossa, gente, eu sou o algoritmo me promoveu a membro da comunidade. Eu falei, que bacana. Aí tinha aparecido, aí eu voltei, eu falei, nossa, cara, da Isa, que bacana, vou entrar. Pá, falei, que legal. Então, aí eu queria passar para o que você acabou de falar, para o curta, que é o apartamento, né? Sim. Você quer falar um pouquinho antes, ou quer que eu leia a sinopse aqui? Luísa é uma jovem que realiza um percurso de mudança de vida em meio a uma confusão emocional causada por um antigo relacionamento. O filme entrelaça presente e passado numa tentativa de representar um processo de superação envolto em memórias. Tá? Você vai passar o filme, um pedaço do filme? Quer que eu vá passando em ponto? Eu acho que é legal falar durante, porque senão... Ah, legal. Acho que só talvez uma questão. Ele não... Uma questão. O áudio acho que não vai, né? Mas pelo menos as imagens vão. Mas aí, eu vou falando por cima, e falando, ele também tá fácil de achar no YouTube também. E você vira o off, olha só, o off de si mesmo. Aí. Eu vou narrando, eu vou fazendo uma... Então, esse filme, esse é o meu primeiro curta-metragem como atriz. Eu tinha experiência, né, até então só no teatro, e vinha fazendo testes, e só batia na trave, assim. E, engraçado, né, eu tenho pensado também muito nessa questão do visual,
corpo lésbico, né? Enfim. E passar nesse filme com essa história, né? Que é uma protagonista lésbica, enfim, tem uma questão da memória da ex. Na verdade, não é bem ex, é uma menina que elas tinham uma relação que não era super bem resolvida e ela se relaciona com outra, mas imagina a outra, enfim, é uma bagunça boa. Tá do caralho o E programa logo do que eu André. li o roteiro e fiz o primeiro teste, eu pensei, né, seria muito legal começar no cinema com esse filme. E foi o que aconteceu. E, assim, a Bels, que é a diretora, é lésbica também. Tinham várias pessoas LGBTQIA+, na equipe, que era majoritariamente feminina, que são coisas que eu estou tentando trazer para os meus projetos pessoais também, né? E claro que nem sempre a gente tem como escolher, mas quando eu posso escolher, que é o caso também do Jantar para Seis, que a gente pode falar depois, eu tento sempre buscar isso, porque eu acho que é um jeito da gente, aos pouquinhos, ir reparando mesmo, né? As condições de acesso, essas porcentagens que são muito bizarras, assim, das turmas de audiovisual serem, às vezes, até majoritariamente femininas, e quando você vai no set é totalmente o oposto. Então, eu brinco, falo até hoje para a equipe, quando eu posto TBT, sei lá, eu falo do filme, que eu comecei com o pé direito. E aí foi a minha primeira aproximação, assim, mais ativamente com o cinema. E depois eu passei a olhar com mais interesse assim para o roteiro também. Isso tem o que você falou agora, tem fazer com uma pergunta, não sabe que aqui é mais freestyle, né? Mas algumas coisas que eu queria te perguntar, eu anotei, o tópico que eu destaquei aqui em rosa, tem uma moldura aqui, ó. Eu falei assim, eu não posso deixar que ninguém vai entender se colocar. Como o cinema se relaciona com mulheres que se relacionam com mulheres. Foi um pensamento que eu coloquei na hora aqui. Era assim, como cinema, assim, como audiovisual, as artes, mas o nicho onde você está inserida, né? E que é mais do audiovisual, né? E eu acho que a questão que você colocou da porcentagem, profissionais, atores, atrizes, né? Acho que de tudo que não é branco, cis, majoritariamente masculino, né? Tá muitas vezes mais por trás das câmeras e não aparece, né? Tanto na frente das câmeras. Isso, inclusive, no jornalismo, né? Que é uma das coisas que vem mudado ao longo dos anos, mas que também tinha esse problema. Agora, tem uma outra questão que tem a ver com esse meu questionamento, que é a questão da narrativa. Que uma coisa, acho que estão ambas imbricadas, né? Uma Total. né, os profissionais, a visibilidade também, mas a questão da narrativa. Entre aspas, a normalização de narrativas que falam da realidade real, em que fala-se da diversidade. A realidade é diversa, mas não se fala dessa realidade. Né? Porque quem está fazendo não é exatamente diverso, né? Assim, eu acho que o que a gente consome é um total reflexo, ou muito, majoritariamente, um reflexo de quem está fazendo. Quem está fazendo, né? O cinemão que a gente fala, o cinema mais comercial, enfim. Mas mesmo assim, produtoras até alternativas e tal, é um perfil, né, de homens brancos, cis, heterossexuais, e é óbvio que eles vão contar histórias que interessam a eles e do jeito que eles acham interessantes, né? Talvez, claro, essas pessoas não podem contar histórias de mulheres lésbicas, não podem contar histórias de pessoas pretas. Olha, podem. Só que existem várias barreiras aí, a gente sabe disso, né? Às vezes rolam com razão algumas reivindicações no sentido de, cara, a gente sabe contar a nossa história, a gente só precisa dos espaços, né? E sem contar que, assim, essa coisa do artista pode tudo, eu não piro muito nisso, não. Assim, eu acho que quem vive, quem sabe, quem tá naquele cotidiano, naquela vivência, tem total capacidade e vai falar daquilo com mais propriedade, sabe? Eu acho que na primeira parte da sua pergunta,
como o cinema se relaciona, né, tem a ver com esses problemas que eu levantei, e tem uma parte da gente também cavar os espaços, como, por exemplo, o cinema independente, as webséries, né? Eu acho que esse nicho que está bem efervescente, assim, de novo, nos últimos anos, tem uma potência aí, sabe? De cavar esses espaços. É óbvio que a gente vai fazer na guerrilha, nem sempre todo mundo é bem remunerado, infelizmente, mas é um jeito da gente produzir essas narrativas para desafogar um pouco essa coisa bem homogênea mesmo, né? É um jeito só de se fazer, um tipo só de história. Então, acho que tem essa responsabilidade, tem as duas coisas, né? Enquanto a gente batalha para cavar espaços nos grandes, nas produções grandes, porque a gente quer fazer filme com orçamentos grandes também, sabe? A gente quer fazer séries, cara. Tipo, eu tenho um argumento e algumas coisas escritas de uma série sapatona, tipo, só sobre lésbica, sabe? Por que a gente não tem um The Allure brasileiro? Por que a gente não tem um, Fala né? disso. Então, e é isso, porque é muito caro fazer série, longa também, é muito caro, então a gente acaba fazendo coisas menores para continuar fazendo, que são importantíssimas também, mas né, em paralelo a gente vai lutando pelos editais grandes, pelas coisas grandes. Bacana. Que eu te perguntar dentro disso como você que está nesse processo de produção, na verdade, constante, né? Como você está sentindo aí as questões, as dificuldades, assim, burocráticas, de financiamento? Como é que estão as portas aí abertas ou fechadas nesse momento? De onde está vindo recurso ou não está vindo? Como é que você está acompanhando isso? Então, eu me sinto meio entrando ainda no audiovisual, né? E eu vejo, assim, eu não sei se eu tô pegando o contexto pandemia e tal, mas ao mesmo tempo que eu tô vendo algumas portas se fecharem por causa da pandemia, algumas portas, tipo, emergenciais e tal, no contexto pandemia, estão se abrindo. Eu enfim, nunca participei de uma produção assim, né? Vamos fazer esse filme e tal. Eu ia fazer, em 2020 era o ano de eu fazer o meu primeiro curta como diretora e roteirista, e aí eu lancei a vaquinha na semana seguinte, a pandemia foi oficializada no Brasil e a gente entrou no isolamento. Então, a vaquinha tá lá aberta, eu já adiei o encerramento dela várias e várias vezes, porque antes era, ok, o filme vai ser adiado por alguns meses, depois, ok, o filme vai ser suspenso, e agora ok, talvez não, o filme vai só ser feito em 2021. Quando? Não se sabe, mas assim, esse ano não se filma mais nada, principalmente no contexto independente, né? Porque você tem que promover a segurança de todo mundo, isso custa dinheiro. Então, se as produções grandes ainda estão adaptando o protocolo, criando protocolos, na verdade, né, é uma situação muito nova, imagine eu, né, meu primeiro filme, eu não tenho a expertise ainda para lidar com algumas coisas, então eu estou lá, deixei descansando e deixa o porquinho engordando, né? Mas em termos de produção, assim, de oportunidades, eu acho que é isso. Assim, várias coisas foram fechadas, encerradas, canceladas, e outras abertas para esse contexto. Mas tem uma coisa que eu comecei falando, né? Tem um entrave aí que é como e o que, mas principalmente como se produzir agora, né? Porque eu estava falando da Lesbicult, mas tem várias coisas, assim, hoje eu fiquei em posição fetal à tarde, meio em crise, porque eu não estava conseguindo fazer o que eu precisava fazer, e aí eu entrei num, tipo assim, sou um lixo e tal. E teve um dia que eu descambei e criei o argumento de um filme, tipo, sabe, a montanha-russa dos dias, nesse momento, tá muito doida, você deve saber disso também, todo mundo tá passando por isso, que eu acho que é um jeito muito individual mesmo, e dias, né, cada dia uma novidade. Então, tem isso também, assim, né, alguns editais pedindo para você falar sobre a pandemia, né, criar a partir disso que a gente está vivendo.
E é uma loucura, porque talvez algumas pessoas consigam já elaborar todo esse processo de uma forma poética e tal, e às vezes algumas pessoas só estejam com muita vontade de sair correndo, gritando, e é isso, né? Eu passo pelas duas coisas quase todos os dias, ou um dia uma coisa, outro dia outra. São os Então, dois. né? Então, tem isso, né? Assim, momentos, é o que eu tenho sempre falado para mim, falado com amigos também. Não se cobre, respeite o seu tempo. Não é o momento de ser produtivo agora, mas eu fico muito culpada quando eu não produzo nada. Eu, Isabela. Então, eu tento sempre achar um meio termo. Meu meio termo, por exemplo, assim, não é um assunto nada a ver, mas meu meio termo foi: vou melhorar o meu inglês durante a pandemia. E eu foquei no inglês. E estudar inglês 1 hora por dia, eu posso não fazer nada o resto do dia. Como eu cumpri a minha tarefinha, eu fico em paz, entendeu? Então, meio isso, assim, achar um meio do caminho para nem se culpar e nem se cobrar demais. Não alimentar a ansiedade, né? Você desidrata essa ansiedade, né? Com essas pequenas tarefas, grandes coisas, né? Isso. Cara, arrumar a cama, tipo, a cama tá arrumada, olha que conquista. Lavei a louça, ótimo, tipo, vambora. Porque é um momento muito isso, e é muito inédito, né, André? Assim, tô lendo umas matérias, li uma matéria que ir ao mercado é compatível à caça, né? Parece que os batimentos cardíacos, a sudorese, as coisas, o seu corpo responde a como você estivesse entrando em perigo para comer, que é compatível com a caça. Cara, que loucura isso. É uma loucura. Total verdade. Total, é isso. Tem gente tendo crise de ansiedade na frente do supermercado, não consegue entrar, ao mesmo tempo você precisa comprar. Já falaram que daqui a uns anos a gente vai sentir o trauma meio parecido com o pós-guerra, pelo número de mortes, pelas, né, consequências físicas mesmo. Já estão falando, né, das pessoas que pegaram a Covid e estão apresentando várias complicações, sequelas, isso. Então, assim, é um período muito inédito. É um estudo de caso, assim, impressionante.